Os anos 2000, época saudosa onde a gente que não tinha muito acesso à informação como temos hoje, tínhamos uma vida consideravelmente feliz, sendo o precursor do sucesso da internet, precursor das redes sociais, precursor dos celulares com múltiplas funções e principalmente o precursor da era digital em si e também do fim de tudo que era analógico. Os anos 2000 também foi popular o lançamento de grandes franquias, em especial a rivalidade entre elas, como é o caso de Dragon Ball vs One Piece, Cavaleiros do Zodíaco vs Shurato, Dragon Ball vs Naruto, Star Wars vs Star Trek, Senhor dos Anéis vs Game of Thrones, e em especial essas duas franquias aqui da imagem. Sim, estou falando de Pokémon vs Digimon, que inclusive esses dias no Twitter teve até um debate para ver qual que era melhor. Ops, Twitter não, já não se chama mais assim aquela rede social. A questão é que, até os dias de hoje, essas duas franquias vêm causando disputa em distintas gerações, desde o início dos anos 2000, quando duas emissoras de TV aberta, visando aumentar a sua audiência matinal, resolveram adquirir duas franquias de monstrinhos muito populares lá no Japão e no restante do mundo, e acompanhando uma tendência que também se iniciou nos Estados Unidos, onde lá também duas emissoras de TV aberta decidiram colocar as duas franquias para lutar, popularizando assim a maior rivalidade de franquias de anime no mundo todo, que é a de Pokémon vs Digimon, pois nenhuma outra franquia de anime japonês tem uma rivalidade tão evidente e popular como Pokémon vs Digimon. Inclusive, boa parte do público já atribuiu como deve ser encarada essa rivalidade, sendo Pokémon considerado o melhor no ramo dos videogames, enquanto Digimon é considerado o melhor no ramo dos animes. E de um certo modo, eu até concordo com alguns pontos dessa afirmação. Porém, nesse vídeo eu vou demonstrar, através do meu ponto de vista, que essa história de que Digimon perde para Pokémon no ramo de videogames não passa apenas de uma opinião generalista por boa parte dos fãs da Nintendo. Então vamos lá, vamos aos pontos. E lá estão eles, os triunfais jogos de Pokémon, sendo os mais populares jogos lançados para consoles portáteis da Nintendo, como Game Boy Color, Game Boy Advance, DS, 3DS e os mais atuais também. E eu não vou entrar no mérito de qual deles são, para mim, o melhor jogo de Pokémon, pois além de eu gostar muito de todos eles, eu não consigo afirmar qual deles são o melhor, porque para mim, todos esses jogos de Pokémon seguem sendo exatamente o mesmo, só que remasterizado. Lógico, com a adição de um recurso novo, algumas adições a mais, mas na prática a jogabilidade segue sendo a mesma, dos jogos originais lançados em 1996. Só que o mesmo não acontece com a franquia de monstros digitais, comercializados pela Bandai, que é proprietária da franquia dos monstrinhos digitais, para os mais diversos consoles de videogames existentes no mundo. A companhia japonesa sempre se preocupou em lançar os mais distintos jogos da mesma franquia de Digimon, com jogabilidade totalmente distinta, experimentando uma gama diversa de experiências com a mesma franquia, coisa que não acontece, por exemplo, com o Pokémon da Nintendo, que é detentora comercial dos jogos mundialmente. Apesar dos jogos de Pokémon serem extremamente divertidos e viciantes, nos permitindo viver a jornada do Ash Ketchum, aquela popularizada pelo programa de TV, de podermos sair pelo mundo em busca de insígnias e caçando os mais distintos Pokémons, visando vencer os mestres dos ginásios e por fim enfrentando os mais poderosos líderes Pokémons da liga, para assim concretizarmos o sonho de ser um mestre Pokémon, que é a funcionalidade proposta dentro do jogo da Nintendo do Pokémon. No segmento de jogos, a proposta acaba sendo exatamente a mesma, de você capturar os mais distintos Pokémons
e assim se tornar o mestre Pokémon, que era o maior sonho do Ash Ketchum, e que vimos ele realizar aí na última temporada depois de 20 anos. Enquanto que com o Digimon a pegada é totalmente diferente, aonde cada jogo de Digimon tem uma proposta totalmente nova e distinta do anterior. A maior prova disso que eu estou informando é a linha Digimon World popularizada no PS1. Para quem acompanhou aquela época de ouro da linha Digimon, sabe do que eu estou falando. Vamos ao primeiro exemplo, que é Digimon World 1. Com um enredo totalmente diferente de seu rival, Digimon World 1 ficou extremamente popular no PlayStation 1, pois ele conta a história de um humano, na verdade um garoto, né, que migra para o Digimundo e lá ele tem que ajudar a salvar a chamada File City, aonde os seus habitantes, que são Digimons, abandonaram a cidade e estão migrando, estão espalhados por várias partes do Digimundo, e cabe a esse Digi escolhido, que é o seu avatar no jogo, acompanhado de um parceiro Digimon, que geralmente começa sendo um Agumon, a saírem por aí vagando pelo Digimundo e recrutando novamente esses Digimons, os convencendo a retornar para a cidade de File City. O bom desse jogo é que ele tem vários tipos de jogabilidade diferentes, pois além da sua missão principal de recrutar esses Digimons, os convencendo a retornar para a cidade, seja batalhando com eles ou simplesmente dialogando ou cumprindo missões, o Digimon também precisa ser treinado para ele progredir e digivolver. Então, com isso, tem um ginásio aqui que, diferente de Digimons diferente de Pokémon, que você tem que batalhar por insígnias, o ginásio de Digimon World 1 é literalmente uma academia em que você leva o seu Digimon para treinar e aí você vai aumentando os atributos dele e com isso fazendo com que ele digivolva. Também é possível levar seu Digimon no banheiro para fazer as necessidades e alimentar ele como se fosse aqueles bichinhos do Tamagotchi, que, diga-se de passagem, foi o que originou a franquia Digimon pela Bandai. Outro detalhe importante é que, diferente de Pokémon, os Digimons podem virar os mais distintos tipos de Digimon partindo de um único Digimon só, como por exemplo aqui no vídeo eu estou mostrando um Gabumon desenvolvendo para um Tyrannomon, quando o mais coerente seria um Agumon desenvolver para um Tyrannomon. E isso é totalmente justificável no jogo, aonde, de acordo com a forma que você cria o seu Digimon ou as ações que você toma com ele, resultam em uma determinada digievolução, como por exemplo alimentação, treinamento, etc. Vamos ao segundo exemplo, o Digimon World 2. Acho que ele não é tão popular quanto o primeiro jogo que eu citei e nem quanto o próximo que eu vou citar, mas é um jogo incrível, com uma jogabilidade muito boa e bem distinta da jogabilidade do primeiro jogo que eu mostrei agora há pouco. Nesse jogo, o avatar, no caso, né, que a gente utiliza, que é o Digi escolhido, ele se locomove pelo Digimundo através de um carrinho, um automotivo, ao qual você tem que equipar comprando equipamentos, ferramentas, arma, mísseis e, acredite, você vai precisar para poder se locomover pelos labirintos do Digimundo. E o Digimundo em si não tem aquele aspecto de floresta, algo tropicalesco como no primeiro jogo. O Digimundo, nesta versão aqui desse jogo, é um labirinto ao qual, conforme você vai se locomovendo, você vai encontrando Digimons inimigos e aqui você tem que capturar os Digimons para eles se integrarem ao seu grupo. E para você capturar eles, você tem que comprar itens, não é uma Pokébola não, igual o Pokémon. Você tem que comprar uma espécie de vacina, um dado, sabe? Algo realmente que simula uma captura do Digimon pretendido. E detalhe, antes de você atirar no Digimon pretendido que você deseja capturar, você tem que se atentar ao tipo, o atributo que o Digimon possui e comprar o item correspondente. São 3 tipos: o data, que é o dado, o vacina e o vírus. Você tem que comprar o item de acordo com o tipo de Digimon e atirar nele antes de iniciar a batalha.
E aí vai se formar um coração em cima do Digimon. Quando o coração estiver completo, você inicia a batalha e após vencer você consegue capturá-lo. Terceiro exemplo, Digimon World 3. Tido como o melhor jogo do Digimon da linha World, Digimon World 3 se assemelha muito à jogabilidade dos jogos do Pokémon, principalmente dos jogos do Pokémon lançado para consoles portátil. Apesar disso, eu jamais diria que é uma cópia, pois apesar da similaridade na jogabilidade, o conceito é totalmente diferente. Aqui você não tem que capturar um Digimon, muito menos treinar ele e criá-lo como se fosse um Tamagotchi. Você já inicia com um grupo de 3 Digimons, na verdade são três grupos, né? Aí você escolhe um desses 3 grupos, cada grupo tem 3 Digimons. E esses Digimons, eles te acompanham durante o mundo, a imigração pro Digimundo, tá? Você parte do mundo real pro Digimundo, como algo típico de tudo que envolva a franquia Digimon. E chegando lá, você já se encontra com a sua equipe. E a sua equipe, ela vai te acompanhar na sua jornada durante o percurso pelos vários cenários do Digimundo, ao qual você vai poder batalhar com seus Digimons e fazendo assim ele ficar mais forte. E também você tem a possibilidade de adquirir o DNA de outros Digimons lendários, né? Como, por exemplo, Metal Greymon, Wargromon, Talmon, Holiangemon, Paiudramon, etc. E assim, levando o DNA até o laboratório, se bem que não é um laboratório, são os cientistas que te encontram no percurso durante a sua jornada pelo Digimundo. Levando o DNA até eles cada cientista vai solicitar um DNA diferente de um Digimon diferente. Você levando o DNA até eles, que você adquire batalhando com esses Digimons lendários, esses cientistas vão te disponibilizar lá no laboratório a fase inicial desses Digimons lendários. Então você luta com esses Digimons lendários em forma perfeita e lá no laboratório você adquire a fase inicial, a fase de treinamento, também conhecido como criança desses Digimons, e eles acabam se integrando ao seu grupo. Então dá para você ter entre Guilmon, Agumon, Renamon, Patamon, Vemon, Kotemon, Kumamon e Monmon. E Guilmon, né? E todos esses Digimons ficam fazendo parte do seu grupo. Então, mesmo se durante o início do jogo você escolher um grupo diferente das 3 equipes que são disponibilizadas para você escolher no jogo, no decorrer do contexto do jogo, você pode adquirir os outros Digimons das outras equipes que você não escolheu. Eles acabam se integrando à sua equipe. Outra coisa boa nesse jogo por ele não ter esse mecanismo de captura, os seus Digimons, assim como no Digimon World 1, pode desenvolver para várias e distintas linhas evolutivas, como por exemplo a Renamon, ela desenvolve para Cubimon e dá prosseguimento às linhas evolutivas da Cubimon oficial, como Talmon e Selkuyamon. Também ela pode desenvolver para um Stingmon, que nesse jogo ele desenvolve em seguida para um Kabuterimon e por fim ele desenvolve para um Gran-Quagamon. E ela também pode evoluir para uma Angelomon, que desenvolve para uma Rosemon e para uma Phoenixmon, e por aí vai. Então você pode ter várias linhas distintas nos Digimons do seu grupo, possibilitando você ter os mais diversos tipos de Digimon sem precisar capturá-los. E outra coisa que eu gosto nesse jogo é que você pode enfrentar outros domadores de Digimon, né, outros Digi escolhidos. Isso também era possível no Digimon World 1, lá no torneio do Leomon. Só que aqui, diferente do Digimon World 1, que os Digi escolhidos podiam ter Digimons incríveis para enfrentar os seus, como por exemplo um Chimeramon, um Piedmon, uma Lilimon, um Mega Sidramon. Eles no World 2 podem ter qualquer Digimon que você pode ter também capturando. Aqui no World 3, os Digi escolhidos têm os Digimons corriqueiros que aparecem na tela como inimigos para você enfrentar, como por exemplo um Kiwimon, um Triceramon, etc. Outra coisa boa nesse jogo é que para você conseguir se locomover por outras partes inacessíveis do Digimundo, basta adquirir um Digiovo. Quarto exemplo é Digimon World 4, que é outro jogo do Digimon da linha World,
que não se assemelha à jogabilidade do jogo original do Digimon World 1, lançado para o PlayStation 1. Esse jogo aqui do Digimon World 4, ele tem uma jogabilidade que, para mim, é bem similar a jogos como Golden Axe, por exemplo, em que você tem uma liberdade para se locomover livremente pela tela, e inclusive as lutas, elas não são em frames, que é algo clássico do Pokémon. A luta aqui é muito mais interativa, é você quem comanda o Digimon durante a batalha. A tomada de decisões, de ataques, desvio de golpes, locomoção pela tela, é tudo o jogador como isso vai ocorrer, deixando a jogabilidade diferente dos outros jogos. Digimon Card Battle é o nosso quinto exemplo, ao qual muitos chamariam de versão Digimon de Yu-Gi-Oh!, porém eu não considero assim, tendo em vista que tanto Digimon quanto Pokémon também tem a sua franquia de jogos de batalha de cards. E pensando nisso, a Bandai teve a brilhante ideia de lançar para um console uma versão do jogo de batalha do Digimon. E assim, esse jogo ele é incrível. A jogabilidade se assemelha muito ao que é apresentado nos jogos do Yu-Gi-Oh!, mas eu não chamaria de cópia, pois como eu expliquei, tanto Pokémon quanto Digimon também tem o seu lado de batalha de cards de monstros. E quando eu me refiro que ele tem uma jogabilidade igual ao de Yu-Gi-Oh! É que para poder vencer o seu adversário aqui nesse jogo, a jogabilidade implica em você desenvolver uma estratégia utilizando os cards do seu deck para poder vencer a estratégia e os cards do deck do seu adversário. Mas como estamos falando de Digimon, isso também implica em você conseguir desenvolver o seu Digimon durante a batalha, que é super importante. Aqui os Digimons são divididos em 3 fases. A fase de treinamento, que é a R, que são os cards R de Digimons. A fase adulta, que é o C, que no inglês é chamado de Champion. E a fase final, que é o Ultimate, que aqui é conhecido como Card U, de Digimons extremos. Isso, não tem o Card M, porque não existe Digimons Megas dentro desse jogo, mas também tem o Card A, que é o dos Digimons Armos, que para quem não sabe são os Digimons que utilizam os Digiovos para desenvolver, caso do Vemon e da turma do Davis. Porém, para vencer nesse jogo não basta apenas você desenvolver o seu Digimon até chegar na etapa U, que é a Ultimate. Para você conseguir ganhar essa batalha, você também tem que ter no seu card, ou melhor, no seu deck, cards que sejam de suporte e de apoio para o seu Digimon, como por exemplo, um que aumente seu poder de ataque, um que diminua o poder de ataque do seu oponente, um que aumente o seu HP, ou que diminua o HP do seu oponente, ou um que troque o seu HP com o do seu oponente quando ele estiver em vantagem ganhando. Outro exemplo de cards de apoio que você pode utilizar para vencer a batalha são os cards de conversão de atributo, pois aqui os Digimons eles são divididos nos seguintes atributos: Digimons de fogo, Digimons de grama, Digimons de gelo, Digimons de trevas, que são os Darks, e tem os cards amarelos, como esse daqui do Mausaemon que vocês estão vendo aqui na tela. Esses cards amarelos são de Digimons mutantes ou Digimons raros. Ou seja, para você conseguir desenvolver o seu Digimon, você tem que ter no seu deck, ao mesmo tempo que Digimons R's, por exemplo, de fogo, você também precisa ter Digimons C's e U's de card de fogo para poder desenvolver seu Digimon. Como, por exemplo, você não pode ter um Agumon, que é do atributo fogo, e querer desenvolver ele para um Garurumon, que é do atributo gelo. Por mais que seja Digimons de treinamento e adulto, que é Champion, campeão, o atributo deles não são compatíveis, um é de fogo e um é de gelo, o outro é de gelo, então não teria como fazer a devolução deles. E é por isso que é importante você ter no seu deck cards de suporte, porque existem cards que conseguem, por exemplo, converter um Agumon de fogo, tornando ele do atributo gelo, e assim possibilitando ele de desenvolver para um Garurumon, por exemplo. Então o que determina a sua vitória não é só ter cards de Digimons e nos mais diversos tipos de níveis de evolução, como por exemplo treinamento, adulto e extremo, mas também ter cards de batalha que possibilitam você utilizar como suporte, como é por exemplo o caso de aumento de poder, conversão de atributo, como eu falei, ou até mesmo cards que aceleram o processo de evolução.
se assemelhando, por exemplo, ao chamado card oculto do Yu-Gi-Oh!, em que eles colocavam de cabeça virada para baixo durante a batalha no deck e só revelavam um card quando eles fossem utilizar o efeito do mesmo no oponente ou no monstro mesmo que eles tinham invocado. É a mesma coisa. Funciona da mesma maneira aqui no Digimon Card Battle e é isso que determina a sua vitória perante o seu inimigo aqui no jogo, tudo bem? Tornando esse jogo um dos mais interessantes e relevantes da franquia Digimon. E como último exemplo, queridinho de muitos, Digimon Rumble Arena. Esse aqui é sem comentários. Se você quer ver os Digimons dos seus Digiscolhidos favoritos quebrando o pau e saindo na porrada, meu irmão, esse é o jogo certo. Mantendo a equipe do Digimon Adventure 1 e 2 e do Digimon Tamers, esse jogo é perfeito para quem curte franquia de monstrinhos, mas também com aquela pegada de Mortal Kombat e Street Fighter. Esse jogo é isso. Você escolhe o Digimon favorito seu das 3 primeiras temporadas e coloca eles para brigar de uma forma incrível, não limitando o poder do seu Digimon e inclusive permitindo com que ele digivolva para sua forma final durante o percurso da batalha. O único problema desse jogo é que ele não traz as equipes completas, como por exemplo, ele traz apenas 3 integrantes das equipes de cada temporada, meio que limitando o seu poder de escolha, já que se você prefere Digimons como por exemplo Palmon, Gomamon, Tentomon ou Piomon, nesse jogo aqui não é possível você escolher eles. Porém, esse jogo recebeu uma atualização para o PlayStation 2 e, inclusive, fãs fizeram um remake dele, disponível para ser baixado pela internet, com toda a equipe completa do Digimon Adventure 1 e 2, Digimon Tamers, Digimon Front e inclusive colocando Mestres das Trevas, Lordes das Trevas, Cavaleiros Reais e tudo que você tem direito para escolher para batalhar por você. Então é isso, gente. Esse vídeo serviu para mostrar, levando em consideração, é claro, o meu ponto de vista, que Digimon não perde para o Pokémon em quesito jogos, não dizendo que Pokémon também seja ruim em jogos. Eu gosto muito da franquia Pokémon, assim como gosto da franquia Digimon, mas Digimon consegue ser tão criativo quanto Pokémon no quesito jogo. Aliás, levando em consideração o que foi mostrado aqui nesse vídeo, podemos concluir que Digimon sim consegue ser até mais criativo do que Pokémon no quesito jogo. Poderia citar outros jogos incríveis da franquia Digimon que também tem uma jogabilidade totalmente diferente dos primeiros jogos lançados para a franquia, mas o vídeo já está muito longo, com mais de 20 minutos, e tem dado muito trabalho fazer essa edição. Portanto, se você gostou do que foi mostrado aqui e curtiu o meu canal, por favor se inscreve e coloca um joinha. Até mais!